Matemática não é bicho-papão. Olá meninos, olá meninas, meus alunos do curso de Pedagogia da UniOeste. E olá você, professor, professora do Ensino Fundamental 1, que quer melhorar a sua maneira de ensinar. Este é o canal Como Ensinar Matemática. O assunto de hoje é dificuldades de divisão. Então vamos ver. Tudo que a gente faz para os alunos, eu digo sempre no meu canal, tudo tem que ser bem explicado. Nada é feito no piloto automático. Por isso que os alunos não entendem matemática. Porque essa coisa de faz assim, faz assado, põe zero aqui, põe vírgula lá, como se fossem passes de mágica, né? Jeitinhos brasileiros que a gente faz sem entender nada, é isso que dificulta a matemática. Quando a matemática é entendida, quando a matemática é explicada, tudo fica muito fácil e muito gostoso de ser trabalhado. Então vamos ver na divisão quais são as primeiras coisas que a gente tem que explicar muito bem para a criança. Um exemplo. Se eu tenho 120 dividido por 20, o que a gente fala para a criança? Corta o zero. Por que corta o zero? Só porque esse zero está atrapalhando? Não, isso tem uma lógica e é muito simples de explicar. Pensa comigo. Se eu tenho 2 dividido por 2, quanto que dá essa conta? 1. Muito bem, 1 vezes 2, 2, 0. Olha o método longo, já falamos sobre isso em outra aula. Se você não assistiu, procura lá, método curto e método longo, por que usar? Continuando aqui, se eu tiver 20 para dividir por 20, quanto que dá? 1. Muito bem. Se eu tiver 200 para dividir por 200, qual vai ser o resultado? 1. Percebe? 2.000 dividido por 2.000. Qual vai ser o resultado? 1. O que acontece então? A gente percebe que o zero não interfere no resultado da minha conta. O resultado vai ser sempre o mesmo, não importa o número de zeros que eu tenha atrás, desde que esses zeros sejam equivalentes. Então, o que a gente faz? Corta os zeros. Se eu corto um zero aqui, eu corto um zero aqui. Se eu corto 2 aqui, eu corto 2 aqui. Se eu corto 3 aqui, eu corto 3 aqui. Eu não posso cortar número diferentes. O mesmo tanto que eu corto de um lado, é o mesmo tanto que eu corto do outro, para que mantenha o equilíbrio. Feito isso, o resultado é o mesmo. Por isso a regra, corta os zeros e trabalha o número normalmente. Bom, aí a criança vai entender por que ela está fazendo, sem achar que matemática é uma caixinha de surpresas ou um passes de mágica que eu vou tirando as cartas da manga e vou resolvendo as minhas situações. Ok? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que explicar para a criança é como a divisão funciona. Todas as contas, adição, subtração, divisão, eu começo do menor para o maior. Eu começo da unidade para a dezena e depois para a centena. A divisão é a única conta que eu começo da esquerda para a direita. Eu começo do número maior para o número menor. Você já pensou nisso? E como é que eu explico isso para a criança? Muito simples. Vamos supor que eu tenha 224 dividido por 2. Vamos pensar assim. Eu recebi na minha escola caixas de bolacha para entregar para as minhas classes. Então, eu tenho centenas, dezenas de unidades. Eu recebi caixas bem grandes de bolacha. Dentro dessas caixas existem pacotes de bolacha. Dentro desses pacotes existem as bolachinhas. Muito bem. Se eu recebi duas caixas de bolacha para entregar para 2 classes, o que eu vou fazer? Eu vou entregar logo a caixa toda ou eu vou
abrir, tirar os pacotes, separar as bolachinhas, para daí então entregar para as duas classes. Lógico que é mais fácil eu entregar logo as caixas. Se eu tenho caixa suficiente para entregar para cada classe, eu vou logo entregando a caixa. Então, é mais fácil eu começar a dividir pelo que é grande, para depois eu dividir o que é pequeno. Tá bom? Aqui nós temos claramente a relação do nosso material dourado, né? Fiz de propósito. Bom, 2 centenas para dividir por 2. Aqui nós temos outra coisa para ser observada. Eu estou trabalhando com centena, dezena e unidade. Se eu estou trabalhando com 3 casas para serem divididas, a minha resposta também tem que aparecer, na minha resposta também tem que aparecer essas 3 casas. Então, na minha resposta vai aparecer a centena, a dezena e a unidade. Tá? Isso vai ser muito importante para a gente lá na frente, você vai entender por quê. 2 centenas para dividir por 2. Quanto cada um vai receber? 1. 1 vezes 2, então eu vou tirar grupos de 2 dessa minha centena. Então, 1 vezes 2, 2. Se eu já dividir, eu vou tirar do meu total. Então, 2, eu já dividi, já tirei. Então, eu vou fazer uma subtração aqui. Quantas centenas sobraram? Nenhuma, ok? Já dividi a minha centena. Agora, eu vou dividir a minha dezena. Então, eu abaixo a dezena, coloco nessa linha de cá, para que eu possa visualizar mais fácil. 2 dezenas para dividir por 2. Quanto que dá? 1. Dezena, a resposta vai na dezena. 1 vezes 2, 2. Vou tirar isso do meu total. Então, eu não tenho mais nenhuma dezena para dividir. Ainda tenho as unidades para dividir. Então, 4 unidades dividido por 2, 2. 2 unidades. 2 vezes 2, 4. Não tenho nenhuma unidade, não tenho resto, uma conta exata. Então, sempre com a equivalência. Se eu estou trabalhando com centena, dezena e unidade, a resposta, centena, dezena e unidade. Vamos ver agora uma conta onde vai sobrar resto. A minha conta não vai ser exata. Como é que eu vou trabalhar isso? 49 dividido por 12. Muito bem. O que eu vou pensar? Eu tenho dezena e unidade. 4, eu consigo dividir por 12? Eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu faço lá na subtração, eu vou desmanchar a minha dezena. Então, eu desmancho a minha dezena e vou trabalhar somente com a unidade. Eu vou transformar isso em 49 unidades. Então, a minha resposta vai ser só uma casa, só a casa da unidade. 49 dividido por 12. Quantos grupos de 12 eu posso formar com 49? Dividir não é isso? Formar grupos iguais? Então, eu vou formar grupos de 12 em 12 até dividir o meu 49. Como é que eu encontro isso? Quando o aluno já consegue perceber, ele vai perceber que 4 dividido por 1 vai ser mais ou menos 4, não é? Mas quando eu tenho aquele aluno que é mais lento, que ainda está no começo, que necessita de uma explicação mais detalhada, eu vou bem devagarinho para que todo mundo entenda. Então, o mais fácil de fazer é fazer esse cálculo fora da conta. 12. Quantos grupos será que eu consigo fazer? Então, eu vou fazer 2 grupos. Se eu fizer um grupo só, eu vou ter 12. Mas se eu fizer 2 grupos, 2 vezes 12, 2 grupos de 12, quanto isso vai dar? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 24. Ainda está bem longe do 49. Será que eu não posso formar mais um grupo? Então, vamos experimentar. 12 vezes 3. 3 grupos de 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36. Ainda está bem longe do meu 49. Será que eu não poderia formar 4 grupos? Então, vamos fazer. 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4.
48 para 49. Agora sim eu cheguei perto. Então, 4 grupos de 12. 4 vezes 12, 48. 8 para 9, 1. O que eu tenho aqui? 49 dividido por 12, 4 e 1 é o meu resto. Só depois do quarto, quinto ano, quando eu estiver trabalhando com o número decimal, é que eu vou colocar a vírgula e vou dividir esse resto pelos números decimais. Até o terceiro ano, essa conta vai ser trabalhada com o resto. Então, eu tenho o resultado e o resto. Para você que gostou, inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário. E para vocês, meus alunos, nos encontramos na faculdade. Um beijo, até a próxima aula. Matemática não é bicho-papão.